Na aula de hoje nós vamos ver o que é reserva de emergência, qual a importância do investidor ter reserva de emergência e como a gente faz a confecção dessa reserva de emergência. Eu vou começar mostrando aqui alguns dados estatísticos, tá? Esses dados saíram numa pesquisa recente que dizia que 65% dos brasileiros não possuem poupança para imprevisto. O maior percentual de não estar preparado para qualquer eventualidade está concentrado nos jovens e mulheres. E os brasileiros são um dos países mais imediatistas do mundo, e nessa lista também mostrou que de 143 países pesquisados, o Brasil ficou na posição 131 quando o quesito é guardar dinheiro para o futuro. Então, baseado nesses dados, vocês já viram que a cultura do brasileiro é não se proteger para o futuro, é ser imediatista, e nós temos um grande problema com o quesito fazer poupança, né? Então, nós não poupamos ou poupamos mal, nós não nos preocupamos com o futuro e nós somos extremamente imediatistas. E aí você vai entender, através disso, qual a importância que o investidor tem que ter fazendo a reserva de emergência, ou seja, confeccionando essa reserva de emergência para o seu sucesso como investidor. Eu vou começar aqui mostrando para vocês, para a gente entender qual é o conceito, ou seja, o que é essa reserva de emergência. Basicamente, ela é uma reserva financeira que você constrói com capacidade de arcar com seu custo de vida, né, por um determinado tempo estabelecido por você. Então, nada mais é do que uma massa de capital, ali, um conjunto de dinheiro, aonde você estabelece, eu quero que esse capital aqui, ele consiga arcar o meu custo de vida durante 12 meses. Então, se caso aconteça qualquer problema, qualquer imprevisto, eu perca meu emprego ou não entre mais receita nenhuma, o meu custo de vida não vai se alterar durante esse determinado período, porque eu tenho essa reserva criada justamente para isso. E aí vocês vão estar se perguntando, tá, Roque, mas qual a importância disso para quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de investidor? Bom, o nome dela já diz, né? O nome dela é para proteger esse investidor de qualquer emergência que ele venha a ter. Basicamente, quando você tem uma emergência, ou seja, você tem uma situação que ela necessita um capital, você tem dois caminhos para ir, né? Você vai acabar buscando dinheiro no mercado, e como é uma emergência, basicamente o seu filtro diminui muito, né? Porque você não tem o fator tempo ao seu favor, você vai precisar desse dinheiro rápido, então você pode se expor a um custo de capital elevado, ou seja, recorrer aos juros do cheque especial, recorrer aos juros do cartão de crédito, às vezes pegar uma linha de financiamento cara no seu banco. Isso vai fazer com que você tenha um custo muito maior do que realmente você deveria ter, tá? Então, esse daí é um fator que a reserva de emergência, ele já serve para proteger que você tenha esse custo maior. O outro fator é o fator psicológico, tá? A reserva de emergência, ou seja, toda vez que o investidor, qualquer pessoa se sente protegida, você tem aquela sensação de segurança que faz você ter uma maior liberdade para você se expor a riscos maiores. Vou dar um exemplo. Você é investidor, caso você saiba que caso aconteça qualquer coisa, um imprevisto qualquer, e você deixe de receber a receita que você tem hoje, você não vai precisar sacrificar o seu patrimônio, você não vai precisar, de repente, pegar um investimento que era de longo prazo, que num momento qualquer ele pode estar numa baixa, um pouco desvalorizado, então você vai acabar não perdendo dinheiro, né, não desfazendo desse patrimônio, e você vai ter uma segurança maior para você procurar investimentos que tenham riscos maiores. Por quê? Como a gente já viu lá na nossa aula de risco-retorno, toda vez que você se expõe a riscos maiores, você tem a probabilidade de ter um retorno maior, né? O seu prêmio por você se expor a esse risco, ele é muito maior do que ele em modalidades que não tenha tanto risco. Então, essa daí é a importância principal. Essa sensação de segurança vai fazer você ter mais confiança, ter mais tranquilidade para você se expor a riscos maiores, porque você sabe que caso aconteça um momento de baixa nessa exposição de risco, você ainda vai estar protegido por essa reserva de emergência, tá? Então, esses daí são os dois principais pontos de importância que a reserva de emergência traz. E eu vou trazer aqui 3 situações para a gente analisar profundamente. A situação 1 é o seguinte, imagina que você tem um custo mensal familiar de R$ 2.500, tá? Dentro desse custo estão itens importantes como prestação do imóvel,
escola do filho, né? Entre alguns outros, como prestação de veículo. Supondo que, em determinado momento, você acaba perdendo o seu emprego. Caso você não tenha um dinheiro para arcar com esses custos, você vai colocar em risco o seu imóvel que você está pagando. Então, possivelmente, se você deixar de pagar durante 3 meses, ele acaba sofrendo várias sanções, pode ir até leilão. A escola do seu filho, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje em dia. Então, caso você também deixe de pagar, você vai estar prejudicando um grande patrimônio, que é a educação do seu filho. E a mesma coisa, prestação de carro, por aí, enfim, tá? Então, imagina que caso você perca, como é que você arcaria com essa situação? Situação 2. Você está empregado e possui um plano de saúde. Por uma infelicidade qualquer, você acaba sofrendo um acidente e no momento que você vai solicitar lá o seu plano de saúde, né, para cobrir determinados procedimentos hospitalares, você descobre que o seu plano não está cobrindo, de repente, o procedimento que você precisa naquela situação. O que você vai fazer nesse momento? Óbvio, como é sua saúde, é o seu principal bem, seu principal patrimônio, naturalmente você vai recorrer a um capital de terceiro, seja um capital de banco, seja um capital de amigo, familiar, enfim. Então você vai estar com um risco maior de se expor a um capital mais caro. Caso você tivesse essa reserva de emergência, você já arcaria com esse procedimento tendo o seu capital guardado. E uma terceira situação é um caso dos autônomos, né? Supondo que você é um autônomo, você trabalha como corretor de imóveis. E por uma crise econômica qualquer no setor imobiliário, você passa a demanda, na verdade, que você tem de imóveis, ela cai em 90%, ou seja, a sua receita, na verdade, que você teria mensal, ela é derrubada ali em 90%, você só conta com 10%. O que você faria nessa hora? Naturalmente bateria o desespero de não saber como é que você vai arcar com as suas contas, né? Até porque nós temos nossas contas fixas, que é o nosso custo com moradia, alimentação, nossos custos básicos, né? Como é que esse autônomo ele vai dar um jeito para isso? A reserva de emergência, ela também visa cobrir esses momentos onde você tenha esse imprevisto na sua receita. Eu trouxe esses 3 cenários aqui, pessoal, para a gente entender como a reserva de emergência seria importante para dar mais tranquilidade. Caso você se enquadre em um desses, a gente tem mais diversos outros inúmeros cenários, mas se você tivesse um cenário desse, como essa reserva de emergência conseguiria dar muito mais tranquilidade para você, muito mais proteção nesse momento de imprevisto, nesse momento que você não está esperando, fazendo com que você não recorra a recursos mais caros e muito menos que você tenha que se desfazer do seu patrimônio. Ok? Bom, e agora a gente vai chegar aqui em como a gente faz essa reserva. Eu criei aqui um passo a passo mais básico, tá? Pra gente entender. Ela começa com você determinando o seu mínimo mensal, ou seja, qual o custo mínimo que você precisa ter hoje para manter o seu padrão de vida. Então, basicamente, você faria o seguinte, colocaria uma planilhazinha, onde você colocaria seus custos essenciais. Ó, alimentação, dá para tirar? Não, então é meu custo essencial. Moradia, dá para tirar? Não, opa, é meu custo essencial. Se você paga um aluguel, paga uma prestação de um imóvel, dá para se desfazer desse imóvel? Bom, até dá, mas é o caso? Não, não é o caso. Então vai colocando ali as suas despesas, seus custos ali essenciais, tá? Chegando no final, você vai descobrir qual o seu custo básico de vida, ou seja, qual o seu custo mínimo, né? Então, para eu viver, para eu manter esse padrão, eu posso até diminuir, mas o mínimo que eu preciso para viver mensalmente é X reais, tá? Então, esse vai ser o primeiro passo. Tendo esse número, você vai determinar quanto tempo você quer fazer essa reserva para suprir esses custos. Exemplo, eu vou fazer uma reserva então de 12 vezes esses custos. Então você vai pegar 12 meses lá, vai multiplicar pelo custo mensal que você tem, vai chegar lá no valor X. Supondo que, vou botar um número redondo aqui para a gente ficar mais fácil, mas supondo que o meu custo mensal hoje ele esteja em R$1.000, tá? E aí eu decida fazer uma reserva de emergência que cubra pelo menos um ano caso aconteça qualquer imprevisto comigo. Então eu vou pegar ali 12 meses versus o meu custo, eu sei que eu preciso ter na minha reserva de emergência R$12.000. Então eu já determinei esse valor. Roque, qual é o valor adequado? Bom, não tem, eu particularmente acredito que não tem. Tem o valor que você identifique
que você acha necessário, que te traga uma segurança maior, tá? Mas quando a gente vai olhar na literatura, as principais literaturas dizem o seguinte, que caso você seja um funcionário, seja um profissional de carteira assinada, que a gente chama um profissional CLT, que você tenha de 6 a 8 meses, pelo menos, do seu custo de vida mensal. Então você pegaria o seu custo, multiplicaria ele entre 6 e 8 meses, tá? E autônomos de 12 a 18 meses, tá? A literatura diz que esse é um prazo mais seguro, tá? Mas eu acredito que vai depender muito do valor de segurança que você tem. Tem gente que, eu só me sentiria seguro se eu tivesse 24 vezes. Ou seja, se eu tivesse protegido por 2 anos. Ok, você vai pegar 24, seriam 24 meses, e multiplicar pelo seu custo mensal e você vai fazer a formação da sua reserva de emergência baseada nisso. Depois de você já determinar o seu custo mínimo e quanto tempo você quer ficar protegido, você vai escolher uma modalidade de investimento adequada para confeccionar essa sua reserva de emergência. Lembrando que esse investimento ele tem que ter umas características específicas para trazer mais proteção e mais segurança para você. A gente vai ver mais abaixo aqui no próximo tópico, tá? E por último, pessoal, é aplicar, tá? Simples e fácil assim. Agora vamos ver aqui um pouquinho quais as características que o investimento que você escolher para colocar a reserva de emergência ele precisa ter. Então eu trouxe 4 características aqui que eu vou explicar para vocês, que para mim são as características mais básicas e que vão trazer maior segurança. A primeira delas é liquidez imediata. O que é liquidez? Liquidez nada mais é a capacidade de você transformar um bem em dinheiro imediato. Nesse caso, de você transformar um investimento em dinheiro imediato, tá? Tem que ter baixa volatilidade. Só voltando, por que a liquidez imediata é importante? Como é uma emergência, pessoal, ela serve para cobrir o imprevisto, você precisa ter esse dinheiro imediatamente. Imagine você estar com esse seu capital aplicado, investido, em uma modalidade de investimento, em um produto que você precisa de 30 dias para você sacar ele. Bom, se você sofreu um acidente, precisa fazer uma operação, precisa ter o recurso agora, essa modalidade já não serviria, porque você teria que ter 30 dias para você sacar esse seu recurso, tá? Então, por isso, a liquidez imediata. Ele precisa também ter baixa volatilidade. O que é volatilidade? Volatilidade nada mais é do que as oscilações, né? De você às vezes ter um papel, um investimento que hoje você comprou por 100 reais, ele está por 100 reais, e amanhã ele está 80, daqui a pouco ele está 120, né? Geralmente isso acontece na renda variável, onde tem maiores oscilações. Renda fixa tem oscilações? Tem, mas são muito menores, tá? Então ela tem que ter uma baixa volatilidade, significa que o investimento deve ter uma menor flutuação possível para preservar o capital inicial investido. Tem que ser também um investimento onde ele supere a inflação, no mínimo, ou seja, ele proteja aquele seu poder de compra, né? Porque não adianta você ter um dinheiro lá investido e se ele não está rendendo pelo menos a inflação, daqui a 5 anos, quando você vai ver, o capital de compra que você teria às vezes de R$1.000 já não vale R$1.000, às vezes ele está valendo 800. Então você também está perdendo dinheiro. E aqui eu trouxe uma observação importante, que muita gente confunde a reserva de emergência como um fundo para você obter mais rentabilidade. E o objetivo dele não é esse, tá? O objetivo desse investimento não deve ser a rentabilidade, mas sim a proteção do seu capital investido nele. Para isso, o mínimo que ele deve render tem que ser superior à inflação. Então, a reserva de emergência, o objetivo dela, pessoal, não é você ter rentabilidade com ela. É você conseguir proteger. Óbvio que se você está protegendo e consegue ter um investimento que una essas quatro características e renda mais do que a inflação, perfeito, você está multiplicando. Mas o objetivo final não é esse, tá? Eu vejo muita gente falando que tem um dinheiro aplicado numa reserva de emergência, está colocando num fundo de ações, onde tem uma oscilação gigantesca. Porque esse fundo ele acaba rendendo X%. O objetivo não é esse, tá? E por última característica, uma segurança. Esse investimento deve ter um menor risco de mercado possível, evitando que você perca parte ou totalidade desse capital. Então lembrando, o objetivo é que você tenha esse capital preservado, o poder de compra dele ao longo do tempo, para que em qualquer situação de emergência você venha utilizá-lo, evitando assim com que você ou pegue parte do seu patrimônio investido
em papéis, em ativos de longo prazo, ou que você recorra a um capital com custo caro no mercado, tá? E agora eu vou trazer aqui por último algumas opções que eu separei de quais investimentos são mais adequados para você construir a sua reserva de emergência. Eu trouxe aqui 4 principais, tá? Então, que esses 4 apresentam aquelas características que nós falamos aqui, ó, tá? Então, vocês vão perceber que esses 4 têm liquidez imediata, baixa volatilidade, supera a inflação e tem segurança. O primeiro é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é o papel mais básico aí do Tesouro Direto. Ele tem liquidez imediata, se você precisar sacar hoje, você consegue sacar ele. Baixa volatilidade, ele não oscila, até porque ele acompanha a taxa Selic. Ele, naturalmente, ao longo do tempo, ele supera a inflação, até porque a Selic nada mais é do que uma ferramenta para combate à inflação. Então, toda vez que a inflação sobe, naturalmente a Selic também tende a subir para ela combater a inflação. Então, a gente entende que ele, ao longo do tempo, ele sempre vai estar superando a inflação. E ele tem a característica de segurança também, tá? Ele tem a principal segurança que tem, que é a segurança do emissor. Como ele é um título do Tesouro Federal, né, do governo, então o governo é a entidade com maior segurança possível aí dentro do nosso mercado, tá? Então o Tesouro Selic é uma opção mais básica, é onde a maior parte dos investidores aí que estão iniciando colocam, constrói a sua reserva de emergência, tanto por essas características quanto pela facilidade de acesso também a esse tipo de investimento, tá? Temos um outro também que são CDBs, mas você deve tomar cuidado porque esse CDB ele precisa ter a liquidez imediata, tá? Então se você às vezes vai muito guiado no CDB porque ele está rendendo, aquele CDB rende 103, 105% do CDI, mas esquece o principal, que é a liquidez imediata. Mas também nós temos boas opções de CDBs que tem essas 4 características aqui, tá? Nós temos também fundos de renda fixa. Esses fundos de renda fixa também são eles apresentam boas opções para você fazer a construção da sua reserva. Cuidado, pessoal, com a taxa de administração desse fundo. Então eu aconselho que um fundo de renda fixa ele tenha mais ou menos uma taxa de administração em torno de 0,5%. É uma taxa adequada, porque não adianta você ter um fundo de renda fixa que naturalmente ele já vai render um pouco menos, tendo uma taxa de administração muito elevada. Quando você vai ver o seu retorno real, né, ele vai ser às vezes menor do que a inflação, né? Então ele acaba não compensando. Para você escolher um fundo também tem sempre que tomar cuidado com o gestor, é uma das principais características, tá? Até porque é o gestor que faz a rentabilidade, é a principal peça que traz a rentabilidade de um fundo, a expertise, o conhecimento desse gestor, e fazer uma análise aí da performance e do benchmarking usado também é importante, tá? Mas fundos de renda fixa são boas opções para você fazer a construção da sua reserva de emergência, porque basicamente eles apresentam essas 4 características. E nós ainda temos também aqui as LCIs, né? As letras de crédito imobiliários e as letras de crédito agrícola, tá? Lembrando que elas também precisam ter essas características, liquidez imediata, e a grande vantagem dela é porque elas são isentas de tributo, tá? Então, elas acabam tendo, quando você vai botar o comparativo de rentabilidade, às vezes ela tem uma rentabilidade um pouquinho menor do que algum outro ativo ali que você está comparando. Mas quando você vai ver o teu retorno real, que como ela é isenta de tributo, ela na linha final que a gente chama, às vezes ela acaba sendo até uma melhor opção. Então, essas 4 opções aqui são 4 boas opções para você construir a sua reserva de emergência. Lembrando que não tem uma melhor, não tem uma pior, tenha que se adapte melhor à sua característica de investidor. Ok? Um grande abraço para vocês, até a próxima.